Ora viva, minhas amigas e meus amigos, eu sou o pastor Cianuco Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa página Só para Esclarecer. Hoje não estou sozinho, estou aqui com um ilustre convidado, ele que é pastor, teólogo, professor, escritor, quer dizer, um vaso usado por Deus para a edificação da sua igreja. Eu estou aqui com o professor Leonardo Andrade. Professor, graça e paz, boa tarde. Boa tarde, pastor Cianuco, Deus abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo agora, nesse momento. Espero que o Senhor possa grandemente abençoar todos os telespectadores para que possa ser edificado através dessa live aí. Boa. Eu que agradeço ao professor por ter aceito o nosso convite. E eu vou lhe colocar a primeira questão, que é a questão que eu normalmente coloco a todos os meus convidados. Quem é o Leonardo Andrade? Leonardo Andrade é o servo do Senhor, o menor da casa de Israel. Não é redundância, mas o menor da casa de Israel é o rei Davi, né? A gente fala isso, mas menor no sentido de ser, de questão da humildade, né? Então, Leonardo Andrade é uma pessoa que, desde quando entrou para ser cristão, teve um desejo enorme de conhecer um pouco mais daquilo que é a Bíblia Sagrada, e desde quando eu entrei, eu já fazia apostilas, eu já escrevia alguma coisa, não tinha certo cacife, né, para escrever, não sei nem se eu tenho hoje, né? Graças a Deus que existem os editores e os corretores. Mas a gente sempre escreveu, sempre gostou de trabalhar dessa forma, e eu comecei a estudar com os judeus, né, os amigos ligados ao judaísmo. Estudei cerca de 8 anos com o judaísmo e aprendi muita coisa, gostei, mas não deixei meu lado cristão, a minha religião cristã, e hoje eu sou muito apegado a nisso, né? E a gente trabalha mais essa questão do judaísmo mais messiânico do que propriamente daquele judaísmo ortodoxo. Comecei a estudar, estudei outras línguas, como acadianos, línguas semitas, e aramaico, estudei com Peter Some, né? Acho que ele é nativo, né? O pai dele era diácono da igreja síria ortodoxa de Jerusalém, e eu estudei o aramaico com ele, pouco mais de 4 anos, nós estudamos juntos. E hoje ele reside no Brasil também, ele é diácono da igreja síria de São Paulo, de Santa Maria. E hebraico eu estudei na USP, estudei em outros lugares também, e eu sempre gostei do hebraico, sempre trabalhei também. E hieroglifos também, eu trabalhei com um bispo, né, da Igreja Católica, João Terra, e o acadiano também foi com ele. Então, a gente aprendeu várias coisas, e estamos aqui para falar um pouquinho, né, dessas coisas, tanto da linguística como da etiologia. A etiologia é a ciência que estuda a cultura, costumes e as tradições, né? Boa, professor, obrigado. Sei que o professor é autor de muitos livros, incluindo o livro que tem o título deste live, Cultura, Costumes e Tradições Judaicas. O que é que levou o pastor a escrever esse livro? E conta-nos um bocadinho sobre esse livro. A obra sai, já saiu. Então, pastor, esse livro, ele há muito tempo, tem algumas obras aqui que, sobremodo, elas estão paradas, né? Estavam paradas, né? Aqui. No ano de. Aí eu comecei a escrever, como eu falei, eu pegava e gostava de escrever eu trabalhava na área de enfermagem, eu gostava de escrever nos rascunhos, fazendo rascunho, eu juntei e eu vi que dava um material muito extenso. No ano de 2018, nós íamos, não vamos mais, por enquanto, né, publicar uma Bíblia aqui no Brasil, que seria a Bíblia de Estudo Logos, né? Não sei nem se eu poderia falar o nome, né? Nós íamos publicar essa Bíblia.
E eu mandei para 2 editoras grandes aqui no Brasil, né? Aí as duas passou pelas duas, graças a Deus. E só que uma tinha que esperar o diretor passar férias, alguma coisa assim, que ele estava de férias. Mas a Central Gospel do Silas Malafaia me adicionou, né, através da Jane Castelo Branco, e falou que para a gente acertar logo o contrato. Aí nós acertamos um contrato de boca e, infelizmente, né, a Central Gospel ela entrou em recuperação judicial. Né? Acho que a maioria dos espectadores que tratam, compram livros sabe disso. E esse projeto foi abortado, né? Parou, né? Aí eu tentei lançar por outra editora, também não publiquei. Aí o Eduardo, da Fonte Editorial, a gente conversou, e eu falei que eu tinha uma Torá e uma gramática de aramaico, né? E essa gramática de aramaico seria a primeira gramática de aramaico lançada no Brasil, publicada no... Não existe, eu não sei se existe de fala de língua portuguesa. Eu estou para consultar isso aí para a gente ver se a gente expande para Angola, para outros países de fala de língua portuguesa. Mas no Brasil não existe nada de gramática de aramaico, mas é aramaico mesmo, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas existe uma obra de aramaico. Não, não existe. Porque existe uma obra que se titula aramaico, porém, ela é em caracteres hebraico. Eu não dou muita garantia, por quê? Porque esse trabalho, o aramaico ele tem algumas coisinhas, né? Como o seiame, seriam uns pontos, né? Que só tem no aramaico, seiame. Então, no hebraico não tem. Então, você vai falar isso no hebraico, a pessoa vai ficar sem entender, pode conhecer o hebraico que for. Então, hebraico é hebraico, aramaico é aramaico. Então, por isso que eu faço essa distinção. Aí eu mandei para a editora Fonte, o Eduardo da Fonte Editorial abraçou essa ideia, e ele perguntou para mim se eu tinha algum material de cultura. Eu falei, a Torá é cultura pura. Ele falou assim, não, mas eu queria manual de cultura, costumes e tradições, assim, uma coisa tipo costumes. Eu falei, eu tenho manual de cultura, costumes e tradições dos tempos bíblicos. Aí ele falou assim, então manda para mim que eu vou publicar. Aí eu mandei para ele, gostou, aí creio que vai sair, eu já tinha mandado a Torá, já tinha mandado o Novo Testamento em aramaico e a gramática, mas eu acho que o manual vai sair primeiro, né, pela Fonte Editorial. Aí nós vamos lançar esse material. E eu comecei a escrever esse material visando, né, pastor, a necessidade dos teólogos, dos professores, dos ensinadores, professores de escola bíblica dominical, pessoas que tinham curiosidade de algumas coisas que, através da linguagem, você não responderia, através do seu conhecimento avançado, seja ele qual for, você não ia conhecer, só através da cultura. Então, existem respostas que só através da cultura, seja cultura judaica, seja cultura semita antiga, seja cultura egípcia, muita coisa eu coloquei cultura egípcia, você só vai descobrir algumas respostas, só vai ter essas respostas através da cultura. Por isso que partiu de mim elaborar esse material, né? E eu também queria, eu já gostava de Ralph Goer, né? Quem nunca gostou daquele livro de Ralph Goer, né? Grande. Quem nunca gostou de William Coleman, Manual dos Tempos e Usos e Costumes Bíblicos? Quem nunca gostou a Palestina nos tempos de Jesus? Então, quando vocês veem uns livros assim, você quer escrever algo similar. E eu queria... O que não tinha nesses livros, eu pensei, não, vou colocar. E o que eu coloquei nesses livros, é algo que não se encontra nesses livros, né? Sobre as festas judaicas e várias outras coisas que nós vamos falar aqui. Boa, professor. Uma das coisas que eu noto e uma das dificuldades que eu vejo que as pessoas apresentam é diferenciar aquilo que são doutrinas da Bíblia com a cultura dos tempos bíblicos. Vemos que Deus falou com os homens através de homens, usou um determinado povo e esse povo estava dentro de um contexto cultural.
E hoje nós temos a Bíblia, temos o Antigo e o Novo Testamento, e eu noto que muitos cristãos têm essa dificuldade em saber, não, isto aqui é cultura dos judeus, isso aqui é doutrina da Bíblia. Eu vou querer que o professor fale um bocadinho sobre essa diferença, enquanto vou pedir aí os meus amigos que já estão ligados a partilharem este live. Partilham. Quando você partilha o live, você ajuda com que mais cristãos, mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, que é muito válido. Não é fácil trazer aqui um professor de línguas semitas, né? Um exímio estudante de teologia, escritor. Então, eu quero que esse live alcance mais pessoas. Está aí do outro lado o Henrique Matias, o Fidel Cambundo, o Eduardo Mente de Cristo, o Celo LS, o Mauro Weiner, Felicidade Lopes, que já disse estou ligado. E sei que tem mais pessoas aí do outro lado, mas eu quero muito mais pessoas aqui para nos acompanhar. Professor, é contigo. Qual é a diferença entre doutrinas da Bíblia e aquilo que faz parte apenas de usos, costumes dos tempos bíblicos? Então, a doutrina é como se fosse algo já fixado na Bíblia Sagrada, né? Aquilo que nós julgamos como doutrina, a doutrina da Bíblia, aquilo que nós trabalhamos dentro da área de sistemática, né? Já a cultura, você tem como trabalhar ela na área de sistemática, mas propriamente você vai trabalhar ela dentro do contexto exegético, porque a cultura, costumes e tradições da Bíblia, elas servem para a interpretação da Bíblia Sagrada. Então, o maior interesse do conhecimento da cultura, ele vai visar a interpretação da Bíblia. Para você ter ideia, existem, em relação ao estado intermediário da alma, muitas dúvidas, né? Muitas diferenças, né? Uns acreditam que a alma é imortal, outros acreditam que a alma não é imortal, chamados imortalistas e mortalistas. Isso é doutrina da Bíblia Sagrada. Quando você parte para a cultura, você tem algumas informações para aquilo que é a necessidade teológica. Você tem uma oração dos judeus, chamada, na oração do Shemoneh Esrei. Shemoneh Esrei é 18 orações. Aí você faz uma oração assim: Modeni lefaneha melechai vekayen shehehe zartabi nishimat rabá emunater. Dou graças a ti, revive fiel, pois recolocaste a minha alma dentro de mim. Olha que interessante, pastor. Recolocaste a minha alma dentro de mim. Essa questão de recolocar para o judeu, naquele tempo, né, porque essa oração ela parte do primeiro século da era cristã. Então, essa oração, ela está visando o quê? Porque na ótica judaica, quando a pessoa dormia, né, dormia à noite, é como se a alma saísse e ele entrasse no estado de morte. Então, toda vez que a alma retornasse pela manhã, porque essa oração é feita no Shaharit, que é a oração pela manhã, os judeus fazem Shaharit, Minha e Maariv, né? Shaharit de manhã, Minha à tarde e Maariv à noite. Então, toda vez que eles faziam, estavam agradecendo que a alma estava voltando, é como se fosse uma ressurreição. É por isso que o salmista vai dizer: eu dormi, deitei, acordei, mas porque o Senhor me sustentou, é porque o Senhor me ressuscitou. Então, dentro dessa ótica, você pode ver que a cultura ela é conexa com a doutrina de uma visão, né, de uma vertente. Ela não pode ser também dentro das duas visões. Para você ter ideia, ainda sobre essa questão do estado intermediário, mas podemos varrer em várias outras situações, quando você pega Apocalipse capítulo 6, verso 9, vai dizer que as almas dos que morreram clamavam debaixo do altar, né? Apocalipse 6, 9. As almas dos que morreram clamavam debaixo do altar. Aí a briga, olha só, pastor, que interessante, a briga é se esse texto é literal ou se esse texto é simbólico. Mas o que vale mais, como eu falei, a influência da cultura é o contexto. O que vai valer mais não é nem se ele é simbólico ou se ele é literal, sabia disso? É o Sitzleben, que é uma palavrinha alemã que significa o contexto. Por quê?
olha só, as almas dos que morriam clamavam debaixo do altar. Nos tempos bíblicos, quando uma pessoa morria, falecia, o que eles faziam? Eles pegavam e rasgavam as suas vestes. Já leu isso, né? Rasgar as suas vestes, né? Por que eles rasgavam? Eles rasgavam porque a roupa era o símbolo da carne, e quando você rasgava, é como se você estivesse rasgando a carne para liberar a alma. Vou repetir. Você rasgando a roupa, o queriá, o nome disso era queriá, que eles falavam, você rasgava a carne para liberar a alma. Era esse sentido de rasgar as vestes. E você vai ver no versículo 11 desse mesmo capítulo, capítulo 6, verso 9 a 11, que essas almas que estavam mortas morreram porque já houve o queriá, já aconteceu o queriá. As pessoas já rasgaram as vestes. Se rasgaram as vestes, como é que elas estavam lá no céu? Se elas rasgaram as vestes, supostamente, simbolicamente, elas estavam sem vestes. Isso é fato. Então, por isso que no verso 11 diz assim, a cada um foi dado vestes novas. Olha que interessante. Então, se você não conectar a cultura, a informação que a doutrina pede, você também vai ficar no vácuo, você não vai conseguir ter respostas suficientes para acomodar as suas interrogações. Então, embora seja de diferentes, né? Porque, igual eu disse, a doutrina já é fixada, porém, a cultura é usada para a interpretação. Você precisa dessa matéria para quê? Para que você possa entender e formular e calçar, né? Construir a visão doutrinária da Bíblia Sagrada. Se não, fora isso, vai sobrar muito vácuo, né? E um prédio que, se você construir em vácuos, ele vai acabar cedendo e destruindo. Boa, professor. Bem, como africano, eu vejo muita similaridade entre a cultura do Médio Oriente, a cultura semita e a nossa cultura africana. Por exemplo, nós angolanos, nós africanos, até hoje praticamos a circuncisão. Não por alguma imitação da Bíblia, do Antigo Testamento, mas praticamente faz parte da nossa, já fazia parte da nossa cultura antes mesmo de conhecermos a Bíblia. Temos as nossas circuncisões que eram feitas de forma tradicional e depois com a colonização portuguesa passou a ser de forma cirúrgica, já assim com o avanço da medicina. Também nos nossos óbitos, quando falece alguém, o óbito do africano, eu vejo aqui no Brasil, alguém morreu hoje, amanhã já sepultou. Na África não é assim. Nós africanos, para sepultar uma pessoa, pode durar aí daqui a 5 dias, daqui a 4 dias. Por exemplo, teve até um líder de uma igreja que foi sepultado quase 2 semanas depois da sua morte. E temos aquele costume mesmo de chorar mesmo, como o caso da Dorca, quando chorou, já estavam a mostrar as vestes. E nós temos esse costume também de mostrar as coisas e tal. Então há muita... O caso, por exemplo, de quando um marido falece sem deixar filho, que fica, a esposa fica com o irmão para poder dar. Hoje, já nas partes assim, nas cidades, você já não encontra esses costumes, mas tem zonas assim, bem no interior da Angola, que você encontra esse costume. Por exemplo, no Brasil, você vê mais o caso de, por exemplo, se condena muito o adultério. Pois na África, ainda é bem patente o caso da poligamia. Pessoa com 2 mulheres dorme nessa casa, tem aquela casa, é algo bem comum. 2 mulheres, há quem tem 3 mulheres, independentemente do lugar. E eu vejo assim essa similaridade entre a nossa cultura, que é a cultura tradicional banto, e a cultura dos judeus. Agora eu quero que o professor nos faça assim entender, né? Como escritor, eu estou aqui também como seu aluno, introduza-nos assim um bocadinho naquilo que são os costumes do judeu. Quais são os costumes dos judeus? Jesus, por exemplo, quando nasceu, o que aconteceu, o que eles tinham que praticar, o que tinham que fazer. Estamos aqui para aprender com o senhor.
Então vamos lá. Quando nós falamos assim sobre essa questão do nascimento em si, né, do próprio nascimento, né, eu coloquei essa parte no livro porque o livro eu iniciei com os calendários, né? E eu acho muito importante você conhecer o calendário em si, né? O calendário bíblico ele é um pouquinho diferente do calendário gregoriano. Esse calendário que nós temos em mente, né, é o calendário gregoriano. Ele foi inventado pelo Papa Gregório, basicamente Gregório 13, né, no dia 24 de fevereiro de 1582. E logo depois foi sofreu algumas mudanças, mas ainda segue esse. Mas o calendário judaico é um pouco diferenciado. Por quê? Porque o calendário judaico ele tem duas espécies de ano novo, né? Tem o calendário civil e o calendário religioso. Quando você pega Êxodo, capítulo 12, verso 2, vai dizer que este é o início dos meses. Mas ali se trata do mês de Aviv. Em algumas Bíblias, pastor, está escrito Abib, mas não é Abib, tá? É Aviv. É Aviv. Isso. É o V mudo, né? Porque é uma referência ao primeiro mês. O primeiro mês, ele é o mês de Aviv, depois Iar, Sivan. Corresponde à primavera. Depois vem Tamuz, Ave e Elu. Corresponde ao verão. Né? E é interessante que a palavra para verão, em hebraico, é kaitz. A palavra para fim é ketz. Vou repetir. A palavra para verão é kaitz e a palavra para fim é ketz. É por isso que o próprio Senhor Jesus ali, ele vai dizer no livro de Mateus que é chegado o verão, né? Mateus 24. Mas a verdade não é chegado o verão, é chegado o ketz, é chegado o fim. Ele faz um trocadilho na língua hebraica. Depois vem o outono, né? O outono tem Tisri, Reshivan e Kislev, né? Tisri, Reshivan e Kislev. Eu estava vendo uma pessoa dando uma aula, fiquei sobremodo até decepcionado, né? Porque a pessoa, ao invés dela falar Tisri, ela fala Tisre, né? Ou, no caso, eu falo Tisri, mas pode falar Tisre sem problema. Ela falava Tishirei, né? Por que você não pode falar rei? Rei aqui é uma vogal longa por posição. Então, vogal longa por posição, você não lê ei, você lê e. Entendeu? Igual no princípio, né? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et ha'at ve'ha'at ha'etah tov vavô ve'rosh alpine. Alpine. Não é alpinei, né? Então, são erros crassos, né? De leitura. Mas vamos continuar. Então, o inverno é Tevet, Shevet, Adar. Então, esse era o calendário judaico. Depois, no livro, eu coloquei algumas coisas relacionadas à lei de Shemitah, sobre os meses, né? Tudo isso. Coloquei o ciclo da vida. Coloquei, a princípio, a importância do pai nos tempos bíblicos. Tanto é que a palavra pai, pastor, olha que interessante, a palavra pai, que é em hebraico av, é a palavra representada pela inscrição pictogrâmica ou proto-cananita por um touro e por uma casa, por uma tenda. Esse touro significa força, né? Então, a junção disso, a junção da palavra ave, pai, significa a força do lar. Então, nos tempos da Bíblia, o pai representava a força do lar. Entendeu? E a mãe, ela vem de imá, né? Imá, no hebraico, é representado pela cabeça de um touro e um mem, né? Que representa, né, a força, a cabeça do touro, e o mem representa águas, né? Tipo água forte, né? E essa água é como se fosse, alguns judeus interpretam como cola.
é como sentido, a mãe é aquela que cola a família, a mãe é aquela que tem o poder de juntar a família. Então, isso eu coloquei no livro, né, mais detalhado. Aí eu coloquei a importância da mãe, a sucessão patrilinear, o desejo, né, de ter filho. E a palavra para filho no hebraico é ben. Ben é uma casa e uma semente. É o Beit e o Nun. É o Beit e o Nun, né? Que representa a casa e a semente, ou seja, é a semente que sai fora da casa. O filho é esse, né? Aqui nós temos um ditado que diz que você não cria filho para você mesmo, né? Você cria filho para o mundo, né? Então, essa aí. Então, existe o desejo entre o israelita, né, de ter filhos, né? O maior desejo de um israelita é dar filho. Então, a importância de um casal no Oriente era filho. Tanto é que Bereshit, Gênesis 30, verso 1, Raquel vai dizer assim: dai-me filhos, senão morro. Por quê? Porque a ordem de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 28, era frutificai e multiplicai. Né? Tanto é que para Abraão, em Gênesis 13, verso 16, o Senhor vai dizer assim que farei a sua descendência como o pó da terra. Então, filhos era o quê? Era uma bênção de Deus para aquela família. Tanto é que o Salmo 128, a tua mulher será como a videira frutífera, a roda da tua casa, né? Então, um filho, né? O nascimento de um filho, nós chamamos de Huledet, que é o nascimento de um filho, era a coisa mais esperada em Israel. Então, ter um filho naquela época era o momento que eles mais aguardavam. Tanto é que Eva, né, Havá, significa vida, vai dizer assim: alcancei do Senhor um varão. É como se tivesse, o sentido prático dessa palavra no hebraico, é como se ela estivesse comemorando, né? Ganhei do Senhor um varão. Algumas pessoas perguntam, mas existia esse certo, como é que eu vou dizer, de não querer ter filhas, mulheres? Sim, porque a honra do homem estava em ter filhos, vários filhos, né? Vários filhos, mas filhos homens. Tanto é que existe uma oração árabe que diz assim: as bênçãos de Alá estejam com você, que a sua sombra nunca diminua, que todos os seus filhos sejam meninos e não meninas. Olha só que interessante. Então, naquela época, ter um filho macho era algo fenomenal, entendeu? E as famílias na qual nascia um filho, né, macho ali, eram bem vistas entre a sociedade israelita. E melhor, né, pastor? Melhor é o que eu vou falar agora. Por quê? Porque entre os israelitas, de toda a história, existia a informação de quê? De que da semente da mulher iria nascer o Mashiach. A palavra Mashiach significa ungido, né? Ou seja, o Siló, né? Porque o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Gênesis 49, verso 10. Uma estrela sairá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Números 24, 17. Então havia a esperança de que o Messias iria nascer de Israel. Então, ter um filho homem era a esperança de que o próprio Messias iria nascer na sua casa. Olha que interessante. Então, o desejo das mulheres era, sim, de ter filhos homens, né? O cuidado com as crianças, né? Eu escrevi logo depois, era costume, nos tempos antigos, quando a criança nascia, eles pegarem e esfregarem sal na criança. Eles esfregarem sal. Tanto é que o profeta Ezequiel vai dizer assim: no dia em que você nasceu, você não foi lavado com água para se aquecer.
nem salgado com sal, nem foi envolto em faixas. Então, era um costume, né? Esfregar sal. Por quê? Porque o sal ele é um antisséptico natural, né? Nós temos em Israel, hoje, aquilo que nós denominamos como o mar salgado ou mar morto. Para você ter ideia, um mar comum, eu não sei a região que o senhor está aí, é uma região de praias, né? É uma região de praias aí que você está? Ou não? Bem, aqui onde eu estou, não. É muitos quilômetros daqui. Então, para você ter ideia, uma praia comum, cita uma praia comum aí para mim. Mas onde eu morei, em Luanda, Angola, tá muita praia, é próximo, muitas praias. Então, uma praia, vamos supor, em Luanda, lá onde você residiu, o grau de salinidade dela é 3%. Vou repetir, 3%. Aqui nós temos várias praias, Praia da Costa, Guarapari, várias praias aqui no Espírito Santo, bem conhecidas. Então, o grau de salinidade é 3%. A salinidade do Mar Morto é 30%. É 30%. Então, para você ter ideia, que o sal ele tem essa função, além de salgar, além de temperar, além de preservar os alimentos, ele também é um antisséptico natural. Existia também as relações de obrigação, né? Entre os familiares, que é aquilo que o senhor até falou, que existia obrigações, né, em relação à própria criança, né, que nascia, né, relação de cuidado, de ensinamento, tudo isso. Quando era estéril, era complicado, né, porque quando era estéril, aí precisava vir da parte de Deus, né, como é que eu vou dizer, essa bênção, né? É interessante quando nós falamos sobre esterilidade, sobre uma terra estéril, eu lembro daquele texto de Isaías 53, que fala sobre de uma terra seca, né? De uma terra seca, ou seja, como raiz de uma terra seca. A raiz é boa, porque é a raiz de Jessé, né? É o próprio Messias. Mas a terra é seca, é terra árida. E quando você lê Mateus, né, Matitiarro, capítulo 1, diz: essas são as gerações de Jesus Cristo, filho de Davi. Por que Davi? Porque é uma genealogia real. Filho de Abraão. Aí depois já pula para Isaac, porque não cita Abraão. Mas Abraão teve filho com quem? Com Sara. E como é que era o ventre de Sara? Estéril. Né? Ou seja, quando fala de uma terra, como raiz de uma terra seca, ele está se referindo ao ventre de Sara. Olha que interessante. É por isso que Romanos 11, 26 vai dizer assim: de Sião virá o libertador. A palavra Sião significa terra seca, terra árida, ou seja, de uma terra seca, de uma terra árida, virá o libertador, como raiz de uma terra seca. Ou seja, essa terra seca na qual o Messias iria nascer, está falando simbolicamente do ventre de Sara, né? Porque Abraão e o Messias, ele vem do ventre. Aí, Abraão, Isaac, Jacó de Judá com Tamar, né? Tamar de tamareira, né? Judá de Tamar, com Tamar teve Pérez e Zerá, Pérez, Esrom, Herom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Nasson, Salmão com a prostituta Raabe gerou a Boaz, Boaz com Ruth, Obed, Jessé, dizem, né? A cultura judaica com Netzevet, teve a Davi, que é o nosso rei. Então, por isso que Jesus faz parte dessa genealogia. Então,
tem fatos que são bem importantes, né? Eu coloquei isso também no livro, né? A escolha do nome era outra coisa bastante importante naquela época. Por quê? A palavra nome no hebraico é Shem, né? Shem. E interessante que a palavra alma, pastor, é Neshama. Se você for observar, dentro da palavra alma, Neshama, tem a palavra Shem, que é nome. Porque para os judeus, o seu nome é a sua própria alma. Por isso que quando fala assim, riscarei o seu nome do livro da vida, não é basicamente o seu nome, é a sua própria alma. Olha que interessante. Quando você pega, lê Gênesis, capítulo 1, versículo 1, você vai ler assim, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Esse hashamai, shamaim é a palavra para céus. Shamaim é a palavra para céus. E é interessante que dentro de Shamaim existe também a palavra Shem. Por quê? Porque o desejo de Deus é que seu nome sempre estivesse nos céus. Olha que interessante. Então, o nome era algo muito importante e tinha a ver com o caráter da criança, né? Era no 8º dia, quando ele ia fazer o Brit Milá, que era a circuncisão, né? O Brit Milá, que ele recebia o nome, né? Aí era dado o nome. Geralmente, dava o nome por ocasiões, né? Como Eva deu nome a Caim, possuir ou aquisição, né? Adquirido Senhor, possuído Senhor, né? Um varão, aí ela dá o nome. Ou em homenagem a Deus, aí você tem Obadia, que é Ovadiá, né? Oved, servo, né? Diá, Iá, que é uma abreviação do nome litúrgico de Deus em aramaico. Abias, né? Ou Avia, né? Ave, pai, Iá, Deus, meu pai é Deus. Aí tem Azarias, ajudado por Deus, né? Só para tirar uma dúvida aqui, tem algumas pessoas que perguntam assim, professor, o que significa Ebenezer? Né? Até aqui nos ajudou o Senhor? Não. A palavra Ebenezer vem de Even, pedra. Ezer, auxílio. Então, a palavra Ebenezer significa pedra de auxílio. Mas no texto ele já fala assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Porque os judeus têm um costume, quando eles falam algo em relação ao eterno, a bênção, eles falam bem assim, Kadosh Baruch Hu, abençoado ou santo é ele. Entendeu? Ou eles fazem tipo, uma oração pequena, uma frase de oração ao eterno. Então é a mesma coisa, eles falam pedra de auxílio, Kadosh Baruch Hu, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Não que até aqui nos ajudou o Senhor seja, né, Ebenezer. Então, tem Daniel, que vem de Dan, juiz, né, que significa Deus. Eliarro, né, meu Deus é o Senhor. Eucana, a quem Deus criou. Ezequiel, Deus fortalecerá. Acasias, possuído por Jeová. Então, assim, tem todos esses nomes, né? O próprio do Novo Testamento, da Brit Hadashah, nós temos João Marcos, né? João é Yohanan, graça. Marcos, martelo. Aí você pensa assim, martelo? Por que isso, martelo? O que tem a ver? Mas é interessante que no ano 167 antes de Cristo, houve uma revolta, né? Uma revolta entre os judeus, porque Antíoco Epifanes profanou o altar e sacrificou uma porca. Primeiro, todo animal a ser sacrificado tinha que ser o quê? Macho. E ele sacrificou uma fêmea, ainda uma porca, que é animal imundo. Aí Judas Macabeus restaurou o altar. Judas significa, Macabeus significa martelo, né? Possivelmente, João Marcos é uma homenagem a Judas Macabeus, né? E nós temos Dídimo, que significa gêmeos, né?
Dídimo é a palavra grega para Tomé. E cada nome ele tem também, tinha uns nomes que poderiam significar outras situações, umas situações ruins, como Naval, né, que é Nabal. Nabal é tolo, então poderia ser isso. Nós temos Dorcas, que significa gazela, Raquel, cabra, Rod significa rosa, Salomé significa paz, Débora, né, abelha, e Ruth, né, a palavra Ruth significa amizade. Aí nós temos a rainha Esté. Esté significa estrela, mas ela tinha outro nome. Lembra o outro nome dela, pastor? De Ruth? Sim, estava aqui com o meu Radassa, microfone né? desligado. Isso, Radassa, né? É o nome dela. Radassa significa murta, planta pequena. E essa planta, quando ela desenvolvia em Israel, ela dava uma flor. E sabe o nome dessa flor? Estrela, Esté. Por isso que Esté tem esse nome. Então, cada nome, né, tinha o seu significado, né? Mara, né, que é Noemi, se chamou Mara por causa de amargo. O próprio Isaac significa riso, né, sorriso, porque sua mãe, Sara, riu ali, né? Nós temos o próprio Barrabás, Bar, filho de Rabás, né? A maioria dos estudiosos acredita que o primeiro nome dele era Yeshua Bar Rabás, né? Então, esses eram o nome. Logo depois dessa fase, no Oriente, nós tínhamos o desmame da criança, né? A criança era desmamada, né? Ela era desmamada até os 4 anos. E é interessante que se a criança nascesse com algum defeito, ela ficava até ser desmamada com os pais. Nesse período, se tivesse alguma deficiência essa criança, ela ia ficar ali basicamente 4 anos e depois deveria ser abandonada, ia viver mendigando, né? Aí não teria mais contato com a família. Provavelmente, as pessoas não visitavam a casa dessa pessoa, tá? Por quê? Porque achavam que aquela doença, aquela enfermidade, aquele defeito físico era ocasionado por quê? Por causa de uma maldição do Eterno, uma maldição de Deus. Por isso eles não visitavam. Não visitavam a pessoa, não iam na casa. Então, durante 4 anos, nem mesmo os parentes visitavam a casa da pessoa, entendeu? Então, essa era o desmame, né? Então, só para a gente andar, né? Porque senão. Depois vinha a circuncisão, né? A carne, né? Que permeava ali o prepúcio do órgão sexual masculino, né? Você cortava ali o prepúcio que ficava ligado à glande. Então, por quê? A ótica é espiritual, mais do que propriamente o corte, né? Algumas pessoas falam dos benefícios em relação ao câncer. Sim, mas a ordem era mais espiritual do que propriamente do que ali uma função cirúrgica, né? Em si, um tratamento. Por quê? Porque quando esse prepúcio ele ficava ligado à glande, né, ali, a cabeça do órgão, poderia acumular na região desértica muitas sujeiras. E essas sujeiras poderiam acarretar em câncer no órgão sexual masculino, podendo sumariamente ter que amputar o órgão. Ou seja, é do órgão que saía a geração. Então, o sentido espiritual é que a geração não poderia se sujar. Mas se sujar com o quê? Com as outras nações que estavam em volta. Por isso ele fazia o Brit Milá, que é o
pacto do corte, cortar as relações com outras nações. Para o judeu, naquela época, tudo que saía ali, saía do órgão, era geração. Se você for ver, Gênesis 4:10 fala bem assim: o sangue do teu irmão clama. Caim mata Abel e Abel está morto. Mas Deus fala para Caim: o sangue do teu irmão clama. E é mais interessante ainda, que a palavra sangue ali, ela está no plural construto, demer. Então, ali não é sangue, ali é sangues. Sabe por quê? Porque na ótica judaica, quando você mata uma pessoa, você não está matando uma pessoa. Você está matando toda a geração que poderia sair daquela pessoa. Interessante. Então, assim, essas informações, né? Aí, depois disso aí, eu coloquei sobre o resgate do filho, que é o Pidyon Haben, né? O resguardo que para um homem é menos, para a mulher é mais. Eu falo sobre o bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? É o filho do... Era tanto para o homem como para a mulher. O homem ele fazia o bar e a mulher fazia o bate, né? Bate mitzvah. A mulher fazia... Porque, segundo os judeus, a mulher amadurecia primeiro que o homem, né? E Jesus fez com 12. Por quê? Para mostrar que ele já era amadurecido. Por isso que o texto vai dizer assim, em Lucas 2:40, e o menino crescia e se fortalecia. Naquele tempo, o bar mitzvah, você lê lá em Lucas capítulo 2, Jesus se apresenta perante os doutores. Naquele tempo, quando se apresentava, ele tinha que passar pelo... Era uma prova, o bar mitzvah. Não é igual hoje. Hoje é tranquilo. Você fala uma porção, está tranquilo. Mas naquele tempo, não, era uma passagem. E quem passava era como no sentido de aprovado. Era aprovado. E quem era reprovado, porque existem os aprovados e os reprovados, né? E quem era reprovado não poderia assumir com 30 anos a posição de mestre em Israel. Não poderia ensinar a palavra do Eterno. Deveria arrumar um trabalho. Deveria ser pescador, ourives, qualquer coisa, menos ensinar a palavra, ser mestre da palavra. Falando isso, professor, desculpa cortar, eu tenho aqui uma pergunta, porque Sim. eu também escrevi alguns livros, deixa eu ver se localizo aqui rapidamente meus livros para mostrar no professor. Um deles que eu escrevi, o título é Jesus, o grande professor de teologia. E hoje nós ainda encontramos muitas pessoas que são contra... Esse é meu livro aí. Cianuque Monteiro, Jesus, o grande professor de teologia. Esse também eu escrevi, o que todo estudante de teologia precisa saber. Visto que estamos aqui com um professor que ensina sobre cultura, tradições, costumes judaicos, queria que o professor nos falasse um bocadinho sobre as escolas teológicas. Existiam ou não? Como eles aprendiam nas sinagogas? Que é para poder elucidar sobre esse lado do como é que eles tinham conhecimento. Porque muitos pensam que Jesus, quando foi na sinagoga, pediram-lhe para ler, foi só algo assim repentino. Fala-nos um bocadinho sobre isso aí. Então, tem muito a ver do que eu já estou falando, eu já vou entrar. Quando Jesus, eu falei aqui que as pessoas eram reprovadas, né? Jesus, ele precisava de 12 homens para pregar o evangelho. E é interessante que os primeiros homens que ele chamou estavam trabalhando.
Se eles estavam trabalhando, eles foram reprovados pelos doutores da lei. Olha só que interessante. Quando Jesus passa pela alfândega, segundo os historiadores, tinha 22 mil pessoas ali naquele momento, ele chama Levi, e Levi estava trabalhando. Se ele estava trabalhando, ele foi reprovado. Sabe o que isso significa, pastor? Que Jesus só chamou reprovado para pregar o evangelho. Os 12 apóstolos é uma composição de reprovados. Então, aí, sobre o ensinamento, né? Naquela época, o ensino ele era muito interessante porque partia o início da mãe, né? Poucas pessoas sabem disso, mas da mãe. A mãe era uma das principais incentivadoras para o estudo. Aos 5 anos ele começava a estudar, né? Às vezes, para fixar o conteúdo, eles colocavam mel na folha, né, dos escritos, ali que ele deveria gravar, para que ele comesse, né? Por isso que fala sobre comer, né? Digerir. Isso é tão interessante que Jesus fala bem assim: aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Quando Jesus fala isso, as pessoas queriam matar Jesus. Mas olha só que interessante, a palavra carne, que Jesus fala para comer, é a palavra baçar. Baçar. Dessa palavra, nós temos uma raiz chamada bessorá. O que é bessorá? Evangelhos, boas notícias. Ou seja, o sentido prático ali não era comer carne, mas era digerir os evangelhos. Então, com 5 anos, a criança já começava a estudar. Com 12, ela já estava apta a participar do Bar Mitzvah, porque ela já tinha decorado toda a tradição, tanto a Torá, as 2 Torás, né? A Torá Shebihitav, vou repetir, Torá Shebihitav, que era a Torá oral, Torá escrita, que era os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Além disso, ela também tinha decorado a Torá Shebel-Peh, que era a Torá oral. Então, ela tinha decorado todo o conteúdo necessário. Então, ela tinha gravado tudo. Então, com 12 anos, ela estaria apta a mostrar, né? Então, o costume daquela época era passar para a criança tudo que era necessário para que ela aprendesse tanto a Torá escrita, como bem também a Torá oral, né? Que é os costumes, as tradições, a Haggadot, né? da Pessa, que é como que foi na Páscoa, tudo isso era passado de geração em geração. Então, nada se perdia, né? Nada se perdia, nem no sentido escriturístico e nem no sentido oral, né? Então, a criança recebia ali a tradição oral, que era através do conhecimento, né? Nós chamamos isso de, hoje, Pirkei Avot, que é a ética dos pais, né? O Pirkei Avot, ele vai dizer assim, olha o que ele diz: aos 5 anos de idade, para o estudo das escrituras, né? O Taná, a Antiga Aliança, tudo isso. Com 10 anos, a criança começa a estudar Mishnah. Mishnah é um dos conteúdos do Talmud. Aos 13 anos, a obrigação de observar as mitzvot, que é os mandamentos, tá? Mitzvot é diferente de Torá. Muitas pessoas falam que Torá significa lei. Não. Mitzvot é leis. Vem de mitzvah, né? Torá significa instrução. Então, aos 13 anos, ele estudava os mitzvot para fazer o bar mitzvah. Aos 15 anos de idade, ele estudava o Talmud. Aos 18 anos, ele era encaminhado para o casamento. Com 20 anos, né, ele deveria prosseguir para a subsistência, ou seja,
um trabalho para conseguir sobreviver, né? Com 30 anos era a época da força, 40 anos era considerado o tempo de entendimento, 50 o tempo do conselho, 60 a sagacidade, 70 a velhice, 80 o poder, 90 anos ele de envergar, e com 100 anos para os judeus daquela época, é como a pessoa morreu, veio a falecer e foi negada do mundo vindouro, né? Então, essa era a trajetória, né, das pessoas ali dos tempos bíblicos, né? Desde a concepção, né, desde o nascimento, desde os estudos. E ali, interessante, como o senhor falou sobre teologia, vou falar uma coisa agora que eu acho que é Herbert Richards, acho que ninguém nunca ouviu aqui. Nós usamos um texto para falar de teologia, que é segunda carta aos Coríntios 3:6. Diz assim: na qual nos fez ministro de um novo testamento, não na letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. As pessoas citam esse texto erradamente e não sabem qual o verdadeiro significado. Na época de Jesus, nessa época de Paulo, existiam duas escolas rabínicas, Beit Shammai, que é a escola de Shammai, e Beit Hillel, ou Beit Hillel. Hillel, ele tinha um neto que foi o professor de Paulo, né? Que é Gamaliel. Foi Gamaliel. E é interessante que Shammai, ele era muito, como é que eu vou dizer? Ele era muito, assim, prático nas suas determinações, tinha que ser tudo feito na risca, não poderia passar, mudar alguma coisa, não. Ele tinha um pensamento bem crítico em relação às determinações das leis bíblicas. Já Hillel, ele era um pouco maleável, né? Era um pouco mais maleável em relação às leis. E é interessante que nesta época, se você for ler, nós estamos no 3:6, mas se você for ler antes, Paulo está brigando com alguns ali, né? Alguns autores sobre a prática de cartas, de usar cartas de recomendação. Não estou falando de hoje, mas nos tempos da Bíblia, essas cartas estavam impedindo que o evangelho avançasse. E quem estava impondo? A escola de Shammai. Porque a escola de Shammai era conhecida como a letra da Torá. E a escola de Hillel era conhecida como o espírito da Torá. Quando Paulo, ele vai ficar do lado de Hillel, porque Hillel é o avô de Gamaliel, que foi o tutor de Paulo. É por isso que ele fala, não na letra, ou seja, não na Beit, não na escola da letra da Torá, mas na escola do espírito da Torá. Ali não é uma alusão negando sobre teologia. Ali é Paulo falando acerca de duas escolas rabínicas, uma, a escola da letra da Torá, que era Shammai, e outra, a escola do espírito da Torá, que era a escola de Hillel. Então, não tem nada a ver com refutação à teologia ou algo do tipo. Porque, aliás, estudar a palavra do Eterno, porque teologia é isso, né? Teologia é isso, é estudar a palavra de Deus. Tudo que você faz tem teologia, nós estamos aqui, é teologia. Falando de Deus, é teologia. Não que teologia seja como aquela música, né? Teologia para explicar. Teologia não é para explicar nada. Deus, um pouquinho que nós sabemos de teologia, de Deus, conhecimento acerca de Deus, se revelou para nós. Ele se revelou para nós. Amém, pastor? Amém, pastor. Eu fiquei aqui com dificuldade da minha imagem, mas estou aqui assistindo o senhor e penso que pode ouvir a minha voz. Eu tenho uma outra pergunta para fazer.
visto que algumas pessoas, principalmente da África, lá de Angola, vão para Israel, mas não vão com essa intenção de se aprofundar em termos da cultura, das suas tradições, se aproximar mais da história que tem lido na Bíblia, como fazer estudos arqueológicos. Na verdade, as pessoas vão lá, se rebatizam no Rio Jordão, quer dizer, é mais uma viagem mística. É mais uma viagem acreditando que ir para Israel vão adquirir algum poder sobrenatural, vão levar água, areia, alguma coisa de Israel para as suas igrejas, no sentido do povo acreditar que daí advém algum milagre. Queria que o professor nos falasse um bocadinho sobre qual é a importância didática ou pedagógica de se fazer uma viagem para Israel, de se conhecer onde Jesus foi sepultado, onde ele ensinou, comparando com essas viagens que têm mais um pendor místico. Isso parte do líder, né? O líder que vai fazer uma viagem, ele tem que saber impor e levar as pessoas com esse intuito, né? Ele tem que saber que ele vai levar as pessoas com efeito didático. Eu costumo dizer que uma viagem para Israel é uma segunda faculdade, desde que você faça, conforme o senhor falou, com proveito, você faça com proveito, você realmente estude em Israel, né? Lá você tem várias oportunidades. Você estando em Israel, você tem oportunidade de estudar o hebraico, você tem oportunidade de conhecer, né, estando nos locais bíblicos, né, que foram citados na Bíblia, você está lá, não tem necessidade de se batizar de novo, de carregar areia, de carregar disso, entendeu? Então, assim, é mais o líder ele tem essa necessidade, de quê? De mostrar, né, o real benefício de fazer uma viagem como essa, né? Eu como historiador, eu também gosto do Egito, né? Então, no Egito também, nós temos várias composições historiográficas, arqueológicas, cultura, costumes, tradições, que vão trazer à tona respostas maravilhosas. Só para você ter ideia, quando Deus, né, Yahweh, fala com Moisés, ei, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. É interessante que Moisés não estava em Israel. A região ali do Monte Sinai é a região da Arábia Saudita. Então, sabe o que Deus está querendo nos mostrar? Deus está querendo nos mostrar que a santidade não está no lugar. A santidade está onde Deus está. Se Deus estava ali na Sassa, ali no Monte Sinai, naquele dia, na Arábia Saudita, então aquele lugar é santo. Então o lugar é santo aonde Deus está. Entendeu? Então não é assim a imagem, né? Nós não precisamos carregar esse tipo de misticismo, porque nosso trabalho não é esse. Então, isso cabe mais ao líder, né? O líder, ele tem que trabalhar dessa forma, né? Tá bom, professor? Tá bom, pastor. Muito obrigado. Pastor, já estamos em 1 hora. Eu agradeço muito aqui essa magna aula que o professor nos deu e gostaria de pedir ao professor, quando os seus livros saírem e quiser dar uma volta para Angola, quiser enviar os livros para Angola, não hesitem em me contatar e eu vou lutar para meus irmãos em Angola poderem ter este material. Tivemos aqui muita gente, e temos aqui o Felicidade Lopes, José Candonguista. O José Candonguista deixou aqui uma pergunta. Ele disse: Uau, amei a explicação do professor, fiquei curioso. Professor, por que sempre que Deus realizasse um milagre, como por exemplo abrir o Mar Vermelho, mandava, Deus ou o profeta colocava um lembrete e tinha que ser sempre uma pedra? Por que não, por exemplo, um pau, um ferro, ao invés de pedra? Por que uma pedra? Por que colocar aquele lembrete lá? Muito boa pergunta. Porque a pedra, ela permanece, né?
ela não que ela não possa ser destruída, mas ela vai permanecer. Tanto é que a maioria dos professores, né, de arqueologia, eles titulam os livros deles de as pedras que clamam, as pedras que falam. Por quê? Porque a pedra vai permanecer. E é interessante que Jacó, ele está no meio da floresta, ele vai dormir, tirar um cochilo ali, ele não escolhe folhas para colocar debaixo da cabeça dele, ele coloca uma pedra. Por quê? Porque a pedra não vai se adaptar com a cabeça de Jacó. É a cabeça de Jacó que tem que se adaptar com a pedra. Ou seja, a pedra angular, nós sabemos quem é o próprio Senhor Jesus. Então, Jesus não se adapta com a cabeça de ninguém, né? É isso que eu costumo dizer. Então, é nós que temos que se adaptar. Então, a pedra, a resposta aí é que a pedra ela tem uma vida, né? Mais duradoura, mais longa, né? Então, o desejo de Deus, quando coloca uma pedra para marcar alguma coisa, é para que isso prolongue, que isso dure e perpetue por gerações e gerações. O Salmo 90 vai dizer isso, né? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que o monte nascesse ou que tu formasse a terra e o mundo sim. Boa, boa. Obrigado, professor. Então, deixar o espaço para o professor, últimas considerações, deixar seu canal do YouTube, como é que os angolanos podem seguir, acompanhar de perto o trabalho do professor. Acredito que muitos estão a ver, outros vão ver amanhã, outros dias, e vão querer ter mais informação sobre o Facebook, sobre o YouTube do professor. Esteja à vontade, professor. Pessoal, então, nessas considerações finais, eu quero deixar aqui o meu abraço para todo o povo de Angola, né? Povo de fala portuguesa, que maravilha, né? É você falar para que as pessoas possam entender. Eu tenho um Facebook, né? Leonardo Andrade, tenho um Instagram também, Leonardo Andrade, porém eu trabalho mais no meu canal, né? No YouTube, que é Professor Leonardo Andrade. Lá nós temos vários estudos, eu coloco estudos de arqueologia, paleografia, que é a minha área da arqueologia, né? Que é línguas antigas. Lá eu fiz uma série, qual a melhor tradução, que eu faço uma tradução a partir do hebraico, desculpa, tiro muitas dúvidas, né, em relação às traduções, e vale muito a pena. Tem alguns debates também que nós fizemos, debates Trindade versus Unicismo. É bem interessante o canal, tem muita informação. Tem um vídeo lá que eu super indico, que é sobre a primeira análise de um brasileiro do Enuma Elish, né? O Enuma Elish é um escrito em acadiano. Eu faço uma análise morfossintática. Eu nunca vi qualquer brasileiro lendo, né? Mas ainda mais fazendo análise morfossintática. Então, é a primeira vez ali um brasileiro fazendo esse tipo de análise, né? Ou de alguém de língua portuguesa. Então, é muito interessante para tirar totalmente essa estimativa de que a Bíblia é um plágio, entendeu? Ali eu destruo de vez essa estimativa de que a Bíblia é um plágio, de os contos sumerianos, não tem nada disso. Também sobre Salmo 82, também faço uma análise sobre Bereshit Gênesis 1:1, né? Por que ali realmente ex nihilo, criado nada, porque ali é abracadabra, né? Você certamente está me ouvindo, já ouviu essa palavra abracadabra. Abracadabra é uma palavra em aramaico, avrakidavra, que significa eu crio ao falar, e o único que faz isso é nosso Deus. Amém? Essa palavra aqui, o pessoal quando ouve, imagina logo bruxaria. Acho que entrou muito É porque sim, é nos porque tem desenhos. sentido do mágico, né? O mágico faz abracadabra, né? A bruxaria, a magia dele. Mas essa palavra, pastor, ela vem do aramaico, significa avrakidavra. Eu crio ao falar. O único que faz abracadabra é Deus, Amém. porque é o único que cria ao falar. Salmo 33, verso 6. E falou e tudo se fez. Amém. Que bom, hein? É bom aprender.
A Bíblia é como um quebra-cabeça, quanto mais a gente vai aprendendo sobre cultura, vai montando, a gente vai tendo outra compreensão dos textos bíblicos, aquilo que nós não tínhamos ao ler. E deixa-me já É, agradecer o pastor e o professor, muito obrigado. Aguardamos ter o senhor muitas vezes aqui. Agradecer também você que está aí do outro lado, aqui o José Candonguissa, o Felicidade Lopes, o Francisco Vanoc, a Giovana Pascoal de Almeida, o Beirão Mufuca, o Osvaldo Domingos, o Antônio Sacovango, Alexandre Mara, Missões José Calunga, que é pastor angolano, que está aqui em Minas Gerais, Felicidade Lopes, o Mauro Weiner, o Celo, o Eduardo Mente de Cristo, Fidel Cambundo, Henrique Matias, Prólogo e todos vocês que estiveram aí do outro lado. Essa foi a live super abençoada com o professor Leonardo Andrade. Até o próximo live. Deus os abençoe. Obrigado, professor. amém. Deus abençoe.